Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, neste domingo, demonstra de forma inequívoca como a misericórdia de Deus é derramada sobre nós. E aqui nós vamos recordar nesta homilia sobre a misericórdia de Deus. Estamos no ano da misericórdia. Feliz iniciativa do Papa Francisco para recordarmos, não só neste ano, de que o Senhor é justiça e misericórdia. E pede a nós também que sejamos justos e misericordiosos. Nós ouvimos a primeira leitura já no livro do Êxodo. O Senhor que vê o seu povo, aquele povo que o Senhor havia libertado da escravidão do Egito, aquele povo que foi levado, como eles mesmos dizem, com mão forte, com a mão do Senhor, recebendo todas as graças e bênçãos diariamente durante os 40 anos da travessia no deserto. Aquele povo, o Senhor diz a Moisés: vejo que é um povo de cabeça dura. Também se diz na palavra de Deus, cerviz dura, ou seja, que não se dobra, que não se inclina para Deus, que não se coloca reconhecendo a soberania de Deus em sua vida. E então o Senhor que ousa dizer a Moisés, podemos dizer assim, que ousa o Senhor dizer, do fundo do seu coração, doído e machucado, o Senhor diz: vou derramar a minha cólera sobre eles, até que eu os extermine, porque não são dignos do meu amor, não me amam. Moisés intercedendo, aí está Moisés, além do grande legislador, o grande intercessor, intercedendo pelo povo de Deus, vai conseguir mudar o coração de Deus e mostrar: Senhor, como é que tu vais perder este povo que te custou tanto? Quanto deve ter custado ao Senhor tirar esse povo do Egito e alimentá-lo com fartura também durante esses 40 anos de travessia no deserto? Podemos aqui já atualizar a palavra de Deus. Quanto deve ter custado ao Filho de Deus ter dado o seu sangue, o seu corpo imolado por nós? E nós, ainda, muitas e muitas vezes, somos cabeça dura, cerviz dura, somos teimosos e nos esquecemos do Senhor. Mas o Senhor segura a sua cólera, não nos extermina, primeiramente porque nos ama, segundo, porque ainda há aqueles que intercedem pelo povo de Deus. Milhares de irmãos e irmãs de vida religiosa contemplativa diariamente elevam suas preces pelo povo de Deus. Centenas de sacerdotes no mundo inteiro elevam suas preces pelo povo de Deus. Quantas senhoras, muitas vezes chamadas as beatas de igreja, estão rezando e intercedendo pelo povo de Deus. E nós não nos damos conta disso. Porém, a misericórdia do Senhor deve ser percebida no dia a dia, para não ser algo somente teórico. Nós estamos celebrando os 32 anos de nossa paróquia. E muitas vezes se esquece que mais que o desejo de um bispo, como foi o desejo de Dom Laurindo, de transformar esta antiga capela em uma paróquia com mais 13 comunidades, mais do que o desejo de Dom Laurindo, mais do que o desejo do povo da região norte de Bagé, e que atende até mesmo Torquato Severo, São Sebastião, ainda ontem estive lá, a 36 quilômetros daqui. Mais que o desejo nosso de ter uma paróquia, nós somos apenas um instrumento, porque é o desejo de Deus estar entre nós. E aqui nós vemos como é a misericórdia na prática. Nós temos as condições, as possibilidades de termos o Senhor aqui entre nós. Deveríamos todos os dias, reconhecidos, agradecer a graça de ter uma paróquia. Quantos irmãos e irmãs
são perseguidos no mundo e não podem ter nenhuma igreja, nenhum prédio, nenhuma paróquia, nem podem reunir-se em oração. E se assim o fizerem, serão mortos. E nós temos. O Senhor ainda não se irritou que chega conosco. Aí se demonstra a sua misericórdia. Nós respondemos com o Salmo 50, vou agora levantar-me, volto à casa de meu pai. A casa de meu pai. É aqui que nós todos somos filhos do mesmo Pai. Este espírito do Salmo 50, o Salmo penitencial, que nos diz, antes de nos aproximar do Senhor, que o Senhor modifique o nosso coração, a nossa cabeça dura, a nossa cerviz dura, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que não somente tenhamos esta graça de poder nos reunirmos em seu nome, mas que Ele escute as nossas orações. Para isso é que antes, ao início da Santa Missa, nós pedimos perdão, para que o Senhor nos encontre purificados por Ele, para que transforme o nosso coração de pedra em coração de carne. Quantas vezes esquecemos que devemos ter um coração de carne, e que se nós queremos alcançar a misericórdia do Senhor, devemos também ser misericordiosos com os outros. Ser misericordioso com o outro não é ter pena, é ter compaixão. Quantas vezes ouvimos nos Santos Evangelhos o Senhor que vê o doente, vê o enfermo, vê o possesso, vê aquelas pessoas em situação tão difícil e dizem os evangelistas, o Senhor olhou e teve compaixão. Compaixão significa sofrer junto. Isso é ter misericórdia. Fazer o meu coração tão humilde e tão sofredor quanto o teu para poder te entender, não te julgar, mas dar-te a mão. Isso é ter misericórdia. Um grande homem que encontrou misericórdia, nós ouvimos na carta de São Paulo a Timóteo, foi o próprio Paulo, de Saulo, o perseguidor feroz, que tinha poder de mandar prender e matar os cristãos. Este Paulo que diz, eu blasfemava contra Cristo, eu perseguia contra Cristo, eu insultava, eu encontrei misericórdia. Portanto, ninguém se julgue que não está nos planos da misericórdia do Senhor. São Paulo vai dizer, a graça de nosso Senhor transbordou em minha vida, transbordou. E é isso que realmente sentimos quando somos perdoados, quando estamos com o coração apertado. A graça do Senhor transborda, e se transborda, se comunica. Isso nós não podemos esquecer, caríssimos irmãos e irmãs, e quantas vezes esquecemos, a graça que recebemos se comunica, ela não deve ficar apenas em nós, por isso ela se transborda. É isso que ouvimos também no Santo Evangelho de hoje, essas três parábolas, as mais ricas em beleza, significado e misericórdia do Senhor. Este pastor que tem as suas 100 ovelhas e perde uma ovelha que se extravia, e este pastor deixa tudo para buscar a ovelha perdida. Esta ovelha perdida somos nós, que o Senhor, do alto da cruz, colocou em seus ombros e nos resgatou. E diz o Senhor, alegrai-vos comigo, porque encontrei a ovelha perdida. Por isso o Senhor vai dizer, no céu há mais alegria pela conversão de um pecador do que já os 99 justos que estão garantidos. Também o Senhor nos fala desta mulher que perde uma moeda de prata, tendo outras. Ela perde uma, ela limpa, ela revira, ela acende a lâmpada, ela varre até encontrar, procura cuidadosamente. Assim o Senhor, na sua misericórdia, nos sonda cuidadosamente até nos encontrar. E nos encontrando, também diz, alegrai-vos, alegrai-vos, reúne os amigos, reúne as amigas, reúne todos aqueles a quem ama para manifestar a sua misericórdia. Também ouvimos esta parábola central nos evangelhos, o filho pródigo. Este jovem que pede o que é seu, mas não quer viver sob a tutela do pai,
Este jovem que quer viver longe do Pai, ao seu modo, é aquele tipo de ser humano, aquele tipo de cristão que diz: eu não preciso de Deus. Só quando eu precisar eu vou atrás dele. E então o Senhor coloca aqui este filho como aquele que volta. Volta quando depois de ter decaído o máximo possível. Mas o pai já o aguardava. Isso nós esquecemos de ver no Evangelho. O pai já estava ali todos os dias, olhando pelo cerro, pelo monte, esperando a volta do filho. E o pai corre ao encontro do filho, não espera o filho voltar, não espera o filho chegar até em casa. O pai não o recrimina, não o julga, não o maltrata. O pai não aponta o dedo e diz: bem que eu te falei. O pai perdoa. E o pai perdoa e reinstala o filho entre seus filhos. Novo anel, nova roupa, nova sandália, nova vida. Quem é aquele que se entristece com tudo isso? Recordemos que o Santo Evangelho nos diz que os mestres da lei e os fariseus xingavam Jesus. Eles também criticavam Jesus por ele acolher os pecadores, por ele estar cercado de gente que, considerado naquela época e ainda hoje, que não presta. As prostitutas, os cobradores de impostos, os leprosos, os doentes, os pobres, os ignorantes, os pecadores. O Senhor vai ter que dizer muitas vezes aos fariseus e mestres da lei: eu vim para os doentes, eu não vim para o são. O médico não vai visitar o são, ele visita o doente. E aqui, voltemos ao início da pregação. A misericórdia do Senhor quis que a zona norte de Bagé tivesse uma paróquia. A misericórdia do Senhor. É a misericórdia do Senhor que nos mantém. E é a misericórdia do Senhor que nos diz todo dia: voltai para mim. Podemos então perceber a ação do Senhor em nossa vida e saber de quem é o lugar aqui na igreja. Não há lugares marcados, mas há lugares reservados. Os lugares reservados são para todos nós, sem exceção. E por quê? Porque nós somos pecadores. Porque nós ainda não somos santos. Se fôssemos santos, estaríamos no céu. Nós somos pecadores, nós erramos, nós pecamos, nós esquecemos o Senhor. Nós somos, como diz o próprio Senhor, cabeças duras. Ele nos conhece melhor do que nós, foi Ele que nos fez. Mas o Senhor, na sua misericórdia, vai nos receber e vai dizer: o teu lugar é aqui. Alguns irmãos e irmãs dizem: Padre, eu não me sinto digno de estar nem dentro da igreja. Pois é o teu lugar aqui. Aqui é o lugar dos indignos. Só aqueles que se consideram santos não vêm à igreja. Aqueles que se consideram e, portanto, não são, esses não vêm à igreja. Os que são santos já estão no céu, intercedendo por nós. Aqueles que são os doentes, a ovelha perdida, a moeda perdida, aquele que também é o filho que dispersou os bens do pai e que ofendeu o pai, aqui é o teu e o meu lugar. Aqui é o nosso lugar. O Papa Francisco faz uma comparação muito justa. Nos diz que a igreja é um hospital de campanha, não da região da campanha, hospital de campanha. Significa que em meio à guerra, uma tenda foi armada para, precariamente, atender todo tipo de doente. E sabemos que durante a guerra, o hospital de campanha atende soldados de um lado e do outro do fronte. A igreja é o hospital de campanha e nós somos a igreja. Portanto, não só o templo deve ser lugar de acolhida de todos aqueles que erram, que pecam, que estão no caminho do desvio, mas também nós, como templos vivos do Senhor, devemos fazer isso, acolher a todos, sem exceção.
sem julgamento. O julgamento pertence ao Senhor. Às vezes se ouve, mas padre, como é que aquela pessoa está na igreja? Ela não é digna de estar aqui. E o padre às vezes tem que se enfurecer e dizer: tu é que não deveria estar aqui, porque o indigno, o lugar dele é aqui. Agora, se tu te considera indigno também, então também é o teu lugar. Mas se tu te considera santo, não é o teu lugar aqui. Nenhum de nós está pronto. Nenhum de nós já alcançou a santidade que o Senhor deseja e ordena que cada um de nós seja santo, como o Pai Celeste. Para isso, peçamos a intercessão de Nossa Senhora, de São José, a intercessão, sobretudo, de nosso Senhor Jesus Cristo, eterno, único mediador diante do Pai, para que o Senhor nos purifique, para que o Senhor nos conduza. Na casa da Sagrada Família, devemos nos sentir muito bem, porque é a casa na qual São José educou o menino Jesus. É a casa na qual Nossa Senhora educou o menino Jesus. Educou em santidade, educou em justiça, na qual ele crescia em estatura e graça. Peçamos ao Senhor também que nós possamos crescer em estatura e graça diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor.